O acerramento da guerra entre Israel e Hamas, junto ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pode gerar um risco em um dos pilares da economia mundial. É o petróleo, o preço do petróleo. Entenda os detalhes na reportagem de Letícia Miyamoto. A guerra entre Israel e Hamas é no Oriente Médio, com grandes produtores de petróleo. Apesar disso, até agora tem impacto limitado sobre a economia global, segundo o Banco Mundial. Por outro lado, a instituição financeira aponta grande preocupação com a possível escalada da violência na região. Na avaliação do banco, os preços do petróleo cresceram cerca de 6% desde o início do conflito, enquanto os preços de produtos agrícolas, metais básicos e outras matérias-primas não registraram alterações. No relatório Perspectiva para Mercados de Commodities, a instituição aponta que a economia global está em melhor posição para lidar com um choque no preço do petróleo, mas, ao mesmo tempo, adverte para a insegurança alimentar. É o que avalia um membro sênior do Policy Center for the New South e ex-vice-presidente do Banco Mundial, Otaviano Canuto. Torcer para que a guerra não se derrame sobre outros, que não tenha envolvimento direto e guerra com o Irã, que não tem as caramuças com Hezbollah fiquem limitadas a isso. Há razões para a gente ficar nervoso. O clima, de fato, é muito perigoso, por isso que a gente fica tendo que acompanhar passo a passo todo dia, na expectativa de que o conflito encaminhe para uma solução, para um apaziguamento sem que se desdobre numa guerra mais ampla na região. Caso o conflito não se espalhe para outros países da região, a estimativa do Banco Mundial é que neste quarto trimestre o preço médio do barril do petróleo fique em $90. Para 2024, a projeção média é de $81. No entanto, o relatório aponta que um possível agravamento da guerra pode fazer com que o preço médio do barril suba rapidamente. O relatório traça 3 cenários de risco potencial e a instituição acredita que os efeitos dependeriam principalmente do grau de problemas para a oferta de petróleo. Em um quadro de grande perturbação, haveria alta de 56% a 75% no preço do barril, que chegaria a custar $157. A guerra ela não afeta diretamente a produção do petróleo, nem Gaza, nem muito menos Israel são produtores de petróleo. Os cenários diferentes que o Banco Mundial propôs, que meus ex-colegas desenham lá no relatório, eles refletem justamente as hipóteses de envolvimento de outros produtores, tá certo? E, ou, mais importante talvez até do que o ingresso de outros produtores, possíveis repercussões sobre o tráfego de petróleo. Para o professor do Instituto de Energia da PUC-Rio, Edmar de Almeida, há necessidade de um esforço urgente e conjunto entre os países para evitar o agravamento da situação. Se tiver um conflito militar envolvendo o Golfo, você não vai conseguir sair com petróleo dos portos, né? E do Iraque, Irã, Kuwait. Então, são países que tem uma participação muito grande na produção mundial de petróleo, né? Tem estimativa que aponta para um corte na produção mundial, caso a escalada do conflito atinja esses países, da ordem de 20% da produção mundial. Então, isso certamente vai ter um grande efeito sobre os preços, e é isso que afetaria o Brasil, né? O Brasil teria um problema econômico pela subida dos preços do petróleo e, consequentemente, a subida dos preços internos aqui, além do problema das taxas de juros, da economia internacional, que subiriam certamente, né? No documento, o Banco Mundial sugere melhoras na rede de seguridade social, diversificação de fontes alimentares, aumento da eficiência na produção de alimentos e no comércio. Nelson Kobayashi com a gente também para comentar sobre esse assunto. Assim como a gente viu no VT, né, Nelson? A preocupação é que esse conflito se agrave ainda mais, se espalhe para outras regiões e o preço médio do barril
consequentemente, suba, acarretando problemas não somente para o Brasil, mas outros países no mundo, não é? Pois é, Paulo, à medida em que teremos dificuldades lá fora com o preço do petróleo, a gente vai ter naturalmente uma procura maior pelo petróleo brasileiro, pelo produto da Petrobras. E havendo maior procura, há naturalmente um aumento do preço, do valor. E se sobe o preço, isso sobe o preço do combustível. Se sobe o preço do combustível, tudo sobe porque o transporte fica mais caro, em especial no Brasil, em que majoritariamente o transporte é rodoviário. Isso gera inflação, ou seja, todo mundo vai ser impactado naturalmente se a gente tiver essa alteração no preço do barril do petróleo. É claro que no Brasil a gente tem uma peculiaridade, em especial neste governo, porque a gente deixou de ter a política de paridade de preços internacional e isso coloca na mão da Petrobras um poder de segurar ou não o preço. A gente tem na história recente um precedente negativo com essa ideia de alteração artificial do preço do combustível. Isso sufoca a economia da estatal, isso sufoca a economia da Petrobras, para tentar segurar minimamente a pressão inflacionária que isso é decorrente dessa mudança de preço. Mas, por outro lado, não tem como segurar por muito tempo. É claro que, quando a gente fala de petróleo, a gente fala da economia global, porque nós estamos falando de algo que, se há algo que une todo o mundo em uma questão da economia, é justamente o preço do barril do petróleo. Vamos aguardar quais serão os próximos capítulos dessa novela.